Check-up no rádio, hoje com o médico geriatra Belísio Neto, para falar de um tema bem interessante, uma provocação, né? Meu pai foi diagnosticado com Parkinson, mas quase não treme. Será que é Parkinson realmente, doutor Belísio? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes, internautas, uma satisfação imensa, uma alegria, mais uma terça-feira participarmos aqui do quadro Check-up no rádio e falarmos de temas relevantes, né? A começar pela pergunta aí sobre Parkinson no indivíduo que não treme praticamente. As pessoas associam bastante, né, a doença de Parkinson ao tremor, principalmente aquele tremor de repouso. A doença de Parkinson, classicamente, o tremor dela é um tremor unilateral, só numa mão, extremidade, começa quando o indivíduo está parado, não é quando o indivíduo está em ação. Pelo contrário, quando ele entra em ação, ele para. E ele vai progredindo, né? Ele vai ficando mais intenso, ele vai ficando bilateral, ele vai ficando mais frequente, ele começa a não ser só em repouso. Mas a doença de Parkinson, primeiro que ela não é só o tremor. Inclusive o tremor não é um sintoma indispensável para a gente ter doença de Parkinson. Além do tremor, a gente tem que pensar que o indivíduo ele é uma pessoa que tem outras comorbidades, ele não é só a doença neurológica do Parkinson, né? Ele não é só sintetizar no Parkinson, principalmente porque é uma doença que acomete idosos. Idosos têm hipertensão, têm diabetes, têm osteoporose, têm depressão, tem outras doenças que a gente precisa pensar nesse sentido também. Às vezes a gente direciona tudo para o Parkinson e, na verdade, esse indivíduo ele tem toda um complexo de doenças que a gente precisa tratar. Bom, mas voltando à questão do indivíduo que tem a doença, foi diagnosticado com a doença de Parkinson e treme muito pouco e as famílias às vezes não entendem bem. A doença de Parkinson, ela, caracteristicamente, os sintomas cardinais da doença, eles cursam com bradicinesia. O principal deles é a lentificação dos movimentos. É aquele indivíduo que começa a arrastar as pernas, aquele indivíduo que começa a tentar fazer alguma coisa e ele é mais lento. Um segundo sintoma importante é a rigidez. Aquele indivíduo duro, ele vai se movimentar, ele não consegue rodar o tronco, ele tem que rodar em bloco, ele começa a ter passos curtos, ele tem dificuldade de levantar da cadeira porque ele está travado, ele está rígido. As pessoas começam a identificar, meu pai realmente está mais lento, o passo está mais curto, ele está com as pernas mais abertas, a base alargada, ele está travado, às vezes ele não consegue levantar da cadeira. E, consequentemente, ele vai ficando com dificuldade de marcha. E um terceiro sintoma, a gente falou de lentificação dos movimentos, a rigidez e a instabilidade postural. Consequentemente, ele fica mais vulnerável a quedas, a desequilíbrio e assim por diante. Então, o tremor, ele existe, mas ele não é necessariamente um sintoma indispensável. É o que mais as pessoas percebem, que é mais visível. A pessoa tremer é mais visível, mas o Parkinson ele passa pelo que eu falei, pela rigidez, pela lentificação, pela instabilidade postural e também pelo tremor, que, como eu falei no início, começa um tremor discreto, de contar moedas. O indivíduo ele parado, ele fica mexendo o polegar e o indicador, em repouso, e quando ele vai fazer alguma coisa ele para, diferentemente do tremor essencial, que é a principal causa de tremor, que é o indivíduo quando vai fazer alguma coisa ele fica se tremendo, treme as duas mãos, treme os dois pés, ele treme de maneira simétrica, é um tremor de ação. Além disso, além dos sintomas de uma doença que a gente conhece como uma doença dos movimentos, embora seja uma doença no cérebro, mas é uma doença que afeta os movimentos, como eu falei, de lentificar, de ficar rígido, de ficar instável, de cair, de tremer. Mas é uma doença também que afeta não só os movimentos. A doença de Parkinson ela tem os sintomas que a gente diz sintomas não motores. Por exemplo, o indivíduo que tem Parkinson, ele perde, mesmo antes de desenvolver os sintomas, 90% dos indivíduos que têm Parkinson, eles perdem a capacidade do olfato, eles perdem o olfato, eles têm anosmia, eles não sentem cheiro.
Se você conversar com as pessoas que têm doença de Parkinson e perguntar, 90% delas, isso é uma estatística da literatura, elas não sentem cheiro e elas já perderam esse cheiro há muito tempo. O sintoma mais precoce, mesmo antes dos sintomas do diagnóstico da doença, são os transtornos comportamentais do sono. Aquele indivíduo que durante o sono ele se debate, ele tem muito pesadelo. Então, essas pessoas, não é que todo mundo que tem esse transtorno vai ter Parkinson não, mas boa parte das pessoas que têm Parkinson, elas tinham transtorno comportamental do sono quando eram mais jovens, mesmo antes de apresentar esses sintomas. A doença de Parkinson, ela afetou o sono, né? Como eu falei, ela afeta não só as questões de movimento, mas afeta também o intestino. O indivíduo tem um intestino muito preso, ele tem constipação, afeta o humor. Metade dos pacientes que têm Parkinson, eles têm depressão, eles desenvolvem uma certa apatia, eles têm uma lentificação do estômago, eles ficam mais cheios, ficam mais empachados, mais estufados quando a doença progride. Em fases muito avançadas, eles podem evoluir com demência. A demência por doença de Parkinson é um dos tipos de demência, tem características próprias, mas existe. Então, não é só a doença do tremor, é a doença do movimento, é a doença de um indivíduo que tem, além dessa doença, tem outras comorbidades que precisam também ser cuidadas e que tem sintomas em outras áreas, não só relacionadas ao movimento e ao cérebro. Tem sintomas, como eu falei, no intestino, no estômago, no sono, nas questões emocionais. Tem uma gama de sintomas que às vezes a gente atendendo o paciente que tem Parkinson, os pacientes nem acreditam. Ele fala uma coisa e a gente diz, olha, isso aí é por causa do Parkinson. Doutor, eu esqueci de dizer, mas o defeco de 5 em 5 dias é muito ressecado. A gente diz, olha, Parkinson gera isso. Também tudo é Parkinson, tudo é por causa da doença de Parkinson. É como diabetes. Diabetes gera diversas complicações em várias estruturas do organismo. E muitos desses sintomas são explicados pelo diabetes, assim é o Parkinson. Ele explica muita coisa, né? Que não só o tremor. Tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, o Vini quer saber qual a diferença entre o Parkinson e a distonia cervical. A distonia cervical, Marcos, é uma doença também de movimento, mas que ela não tem esses sintomas de rigidez, de lentificação, de tremor. É um movimento involuntário do pescoço, né? O paciente fica movimentando o pescoço involuntariamente, mas esse sintoma não é capaz de você fechar um diagnóstico de doença de Parkinson. Então, a diferença é que são duas doenças diferentes, embora sejam doenças do movimento. A distonia cervical, que é um movimento involuntário do pescoço, consequentemente da cabeça, ela não tem o mesmo escopo fisiopatológico da doença de Parkinson. Por exemplo, o que acontece dentro do cérebro na doença de Parkinson? A diminuição da produção de um neurotransmissor chamado dopamina. Então, na distonia cervical, esse neurotransmissor ele não é tão afetado assim, embora tenha a mesma via lá a gente chama de substância negra, na via negroesteatal, que são estruturas cerebrais, tem um componente ali, mas a diferença é que uma é só o movimento do pescoço e a outra é no corpo todo, a outra é toda uma complexidade de sintomas. O Vini quer saber o seguinte, se a doença do Parkinson só acontece nos idosos ou também afeta adultos também? É uma doença que acontece, um dos fatores de risco mais importantes é a idade. Então ela acontece à medida que a gente envelhece. Logicamente que boa parte das pessoas, uma parcela dessas pessoas, elas começam na meia-idade, ali 50 anos, até um pouco antes. Mas essa doença ela vai mesmo progredir e a incidência da doença é acima de 60 anos. A maioria dos pacientes eles têm uma prevalência acima de 50, 60 anos. E a ideia é que ela vai progredindo, né? Ela vai, é uma doença neurodegenerativa, ela crônica,
crônica neurodegenerativa que vai piorando à medida que os anos passam. A gente pode encontrar indivíduos jovens com doença de Parkinson. Lembrar que doença de Parkinson ela é uma doença geneticamente codificada, onde você tem essa diminuição da dopamina, destruição de áreas relacionadas ao movimento no cérebro, mas o parkinsonismo, os sintomas parkinsonianos, aquilo que simula a doença de Parkinson, pode ser ocasionado por outras causas. Por exemplo, o paciente que tem esquizofrenia e ele necessita tomar alguns medicamentos, ele pode desenvolver, os efeitos adversos desses medicamentos, sintomas parkinsonianos. Muita gente deve conhecer indivíduos que precisam tomar medicamentos e eles ficam rígidos, eles ficam se tremendo, indivíduos que tomam medicamentos e a esquizofrenia ela abre entre ali 15 e 30 anos, principalmente depois dos 20 anos, é a faixa etária que mais se abre, e esses indivíduos precisam tomar muitas vezes medicamentos que induzem um parkinsonismo. Então você pode ter sintomas parkinsonianos sendo mais jovem, mas provavelmente não é pela doença de Parkinson, não é pela a doença que a gente diz, a doença de Parkinson idiopática, que não tem uma causa aparente. Um outro exemplo, o paciente tem um AVC, nessa área do cérebro relacionada ao movimento. Ali tem uma artéria que ocluiu e aquela área do movimento dele tem um Parkinson vascular. Outros medicamentos que podem causar parkinsonismo. Muito comum a utilização de medicamentos para tontura, sinarizina, flunarizina. Se esses medicamentos são utilizados por muito tempo, tem vários outros medicamentos que podem dar parkinsonismo. Eles podem gerar o parkinsonismo. E isso é uma causa de parkinsonismo, mas não pela doença de Parkinson. Mas, resumindo a resposta, sim, é uma doença que, o parkinsonismo, como eu falei, a doença de Parkinson idiopática mesmo, ela é uma doença que tem uma relação íntima com a idade. A partir dos 50 anos, as pessoas que têm predisposição, que têm a genética pronta para abrir o quadro, elas vão abrir nessa faixa etária. Doutor Belísio, em casos em que o tremor não está presente, a progressão da doença ela é diferente em relação às que estão com tremor? Não, Marcos. A gente chama o Parkinson rígido acinético, ele não tem essa progressão diferente. O que tem é o atraso no diagnóstico. Que a gente, as famílias, todo mundo, a população, ela imagina a doença de Parkinson como um indivíduo que treme. Se esse indivíduo não treme, a gente demora a família perceber, demora a família entender que aquilo pode ser uma doença do movimento. Mas esse indivíduo já está andando mais lento, esse indivíduo já está mais rígido, e as famílias tendem a achar sempre que é da idade, principalmente quando essa doença aparece depois de 70 anos. Não, ele está mais lento, porque idoso ele anda mais devagar, ele está mais rígido porque ele quase não se movimenta, e aí isso passa despercebido. Esse Parkinson rígido acinético. Então, a gente tem que entender que não é nem que ela progride mais rápido, é que quando vem dar o diagnóstico desse Parkinson, que muitas vezes veio tremer já em fases mais tardias, esse diagnóstico já tem um atraso de anos, de vários anos. E aí a família toma de conta, entende, conhece, fica sabendo dos outros sintomas e imagina que a doença progrediu rápido. O que acontece, na maioria das vezes, é isso. O tratamento da doença de Parkinson, ele depende dos sintomas de cada paciente, é bem individual? Bem, a doença ela é por causa da diminuição dessa substância, assim, em linhas gerais, resumindo, dessa substância, desse neurotransmissor chamado dopamina. O tratamento, a gente coloca a dopamina no cérebro, no sangue e no cérebro. Medicamentos que são a própria dopamina sintética, né? A levodopa, muito conhecido, ou medicamentos que estimulem a produção de dopamina. Então, o tratamento, ele é nesse sentido, sintomático, né? Ele é um tratamento que faz com que o indivíduo não tenha aquela substância, você coloca no organismo, ele volta teoricamente a funcionar sem a rigidez ou com o mínimo de rigidez, diminui o tremor, diminui a lentificação dos movimentos. Então, basicamente, o tratamento é feito com essa dopamina sintética, com esse medicamento, essa droga, esse medicamento que é feito por via oral,
e ele imita a dopamina produzida pelo próprio indivíduo. Além disso, tem uns medicamentos que eles facilitam essa dopamina demorar mais, eles estimulam a produção de dopamina. Logicamente que tem que ser individualizado em virtude daquele paciente. Tem paciente que não tolera determinado tipo de medicamento. Vou dar um exemplo. Os agonistas dopaminérgicos, o pramipexol, a rotigotina, são medicamentos utilizados também na doença de Parkinson, que eles têm efeitos adversos, às vezes, que para o idoso são intoleráveis. Eles dão alucinações, podem dar alucinação, eles podem dar sintomas na mente, sintomas cognitivos, e às vezes o paciente não tolera. Então, tem que ser individualizados. Pacientes no início da doença, paciente jovem ainda, 50 anos, você pode poupar esse indivíduo de começar logo com a levodopa, porque ele vai criar com o tempo uma tolerância. A gente pensa também que esse indivíduo vai tomar muitos anos o remédio e esse medicamento ele cria uma tolerância, o organismo vai ficando mais tolerante, você tem que aumentar as doses ou às vezes potencializar esse medicamento. Então no início, os sintomas são leves, você pode iniciar com a outra medicação, como um exemplo desse dos agonistas dopaminérgicos. O Parkinson também tem que ser individualizado, porque à medida que a doença progride, você vai progredindo doses, a gente tem os sintomas da doença e começa a ter os sintomas dos medicamentos, do tratamento do Parkinson. Os sintomas do tratamento do Parkinson, eles também podem atrapalhar a qualidade de vida do indivíduo de maneira, às vezes, até bastante importante. Eles ficam com movimentos, uma dose de levodopa quando ela está alta, eles ficam com movimentos involuntários, mexendo o rosto, mexendo o braço sem ter tido a consciência de mexer o braço involuntário. Então a gente tem que ter cuidado com os efeitos adversos do tratamento também. Náuseas, hipotensão ortostática, que dá tanto pela doença como pelo medicamento. Então tem que sim ser individualizado. E lembrar sempre que aquele indivíduo, principalmente indivíduo idoso, ele não só tem o Parkinson. Ele hipertenso e às vezes a doença causa hipotensão ortostática. Você faz um remédio para pressão e esse remédio pode piorar o equilíbrio dele, ele ficar tendo apagões, ele ficar tendo quedas de pressão. Esse paciente ele tem a doença de Parkinson, mas ele tem uma osteoporose, e aí você tem que ser mais incisivo no controle da prevenção de quedas, porque o osso dele é mais vulnerável a fraturar. Esse indivíduo ele tem a doença de Parkinson, mas ele é diabético. Como é que vai fazer que esse indivíduo ele se engasga muito, ele não pode ficar... Ele se engasga pela doença de Parkinson, ele tem disfagia, e ele não pode ficar muito tempo sem se alimentar, e ele não consegue se alimentar porque se engasga. A diabetes, ela causa essa gastroparesia, essa lentificação da digestão, o estômago fica mais lento. O Parkinson também causa, isso se soma. Então o indivíduo que tem o estômago mais lento pelo diabetes e pelo Parkinson, então tem que ser individualizado, principalmente em idosos que têm muitas comorbidades. Às vezes a pessoa, não, é uma doença neurológica, eu vou tomar aqui o remédio. Esquece que os sintomas eles podem estarem juntos, piorando, um piorando o outro. Um medicamento de uma doença pode piorar a doença de base, que é o Parkinson, ou o Parkinson piorar o tratamento da diabetes, da hipertensão, da osteoporose, da depressão e assim por diante. Sem dúvida nenhuma tem que ser individualizado. Eu sempre digo, eu digo muito a meus pacientes, tratar Parkinson é a função quase de um alfaiate. Você tem que fazer sob medida cada dose, em cada horário, para aquele paciente. É uma alfaiataria. Você tem que fazer ajustes, às vezes, muito finos para cada indivíduo. Não é aquela receita, tem que tomar esse remédio tantas horas. Não, às vezes ele janta num horário e esse medicamento ele não é absorvido com a alimentação. Às vezes nesse horário ele precisa tomar um remédio para tireoide, você tem que pensar de outra forma, a rotina dele é diferente, ele responde de uma determinada forma a determinado medicamento. Ele tem outras doenças que não dá para ser dessa forma, então não tem uma receita de bolo. O remédio é dopamina, você toma aí uma dopamina que vai dar certo. Não, é uma alfaiataria, ajustes finos importantes. E lembrar que o tratamento também não é só
um remédio não. Sendo que tem Parkinson, ele se engasga muito, ele tem alterações na fala, geralmente ele precisa da fonoaudiologia, da fonoterapia. O paciente que tem Parkinson, ele tem alterações no equilíbrio na marcha, ele precisa, um dos pilares do tratamento é o treino de marcha, equilíbrio, força, flexibilidade com a fisioterapia, não é só o medicamento não. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, só agradecer mais uma terça-feira e até a próxima terça, se Deus quiser. 7h44, confirmando 7h44, nós vamos para um